Que alegria, o privilégio de voltar à quarta-feira, dia do estudo bíblico, na casa do Senhor. Nosso tema hoje é a perspectiva da cinza. E nós vamos orar mais uma vez. Nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe. Pai, obrigado. Já louvamos o Teu nome, agradeço pelos adoradores. Os que já chegaram na tua casa, eu celebro, é 17 de abril, nós te celebramos, porque chegamos aqui pela tua bondade. Obrigado pelo alimento que o Senhor tem para nós essa noite. Mais uma vez eu celebro a tua bondade, Senhor. Se não fosse o teu renovo, nem eu estaria aqui, nem os irmãos estariam aqui. Mas tu nos tem renovado, por isso a tua casa continua, a tua obra continua. Nós celebramos a palavra que nos alimenta essa noite. Eu celebro o teu Espírito que toma esse momento, em nome de Jesus. Eu declaro que a palavra não voltará vazia, ela fará aquilo que lhe apraz. É a palavra do Deus vivo. Amém? Sem óculos não vai dar. Então, eu vou ter que ir lá no meu carro, ou, por gentileza, se conseguir achar algum lá em algum lugar. O texto é... Irmão André, você pode ler, por gentileza, para nós aqui no microfone? Enquanto o óculos chega do verso... Pode ler do versículo 6, do 8 até o 13, né, esse bloco aí. Levítico 6, do verso 8 ao verso 13, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois despirá suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Obrigado, brother. É um texto muito conhecido, né? Muito lindo também, muito significativo. Hoje o Senhor vai nos dar uma revelação diferente nesse texto, tá? A palavra do Senhor se renova, Ele escolhe falar com a gente numa outra dimensão, e Ele escolheu falar comigo numa outra dimensão quando eu estava lendo esse texto. E a questão desse texto é: o holocausto ele tem que continuar. E eu queria que você pensasse um minutinho sobre a questão da continuidade. Não sei quantos louvores o André já fez, se ele pensar quantos cultos ainda vai ter, e quantas vezes vai ter que fazer louvor, e as irmãs que trabalham nas crianças, e você que trabalha em alguma área, né? A questão da continuidade, né? O holocausto tem que continuar, e não pode parar. Só que há um requerimento para que o holocausto continue. E Deus, Ele é bem coerente em nos ajudar a entender que se a gente não remover a cinza, tá? Se a gente não remover a cinza, a questão é que a gente ignora a cinza. A gente ignora que o holocausto que nós acabamos de oferecer foi maravilhoso, amém? Mas queimou e deixou uma cinza. E a cinza não é coisa ruim, necessariamente. Ela se torna uma coisa ruim porque ela é apenas o combustível queimado, não é? Para você ter uma perspectiva de onde Deus vai nos falar, a madeira na Bíblia, ela simboliza a natureza humana. E no caso do holocausto, a madeira queima toda. Ela queima completamente. Ela vira cinza.
E é como se Deus estivesse falando com a gente que no exercício da nossa adoração, no exercício do nosso ministério, que é um queimar diante do Senhor, e se não estiver queimando, não está acontecendo nada, porque a gente tem que arder diante do Senhor. Isso é o fogo de Deus em nós, na madeira, tem que arder, right? Para que seja um holocausto vivo. Só que o resultado disso, até agora, tudo está funcionando muito bem. O fogo do Senhor, na madeira, está queimando, e a gente está adorando, fazendo a obra. Mas o resultado disso é uma cinza. Se a madeira queima, vai sobrar cinza. E é como se Deus estivesse falando com a gente assim: vocês têm que remover a natureza de vocês do meio do caminho, o tempo todo. Aquilo que eu acabei de queimar, aquilo que acabou de ser cremado, né? Destruído pelo fogo do Senhor, tem que ser removido. Vocês têm que se remover a vocês mesmos, vocês têm que se remover o resto de vocês da minha presença, antes de fazer um novo holocausto. Deixa eu dizer para vocês, isso é tão real que não dá para começar um novo dia sem remover as cinzas, não dá para começar um novo dia sem remover o nosso cansaço do meio do caminho. Não dá para começar um novo dia do jeito certo sem remover a memória do passado. A cinza é uma memória do que foi. Esse holocausto, que tem que ser contínuo, e a palavra continuidade é uma palavra muito desafiadora para mim. Muito. Porque eu venho fazendo culto só nessa igreja há 20 anos. Há 20 anos. E toda vez que eu penso que eu tenho que continuar, é um desafio para mim. É um desafio. É um desafio. Só esse ano eu já preguei quase 40 vezes. Só esse ano. A média de pregações que eu faço por ano é de 100 a 120 pregações por ano. Todos os anos. Há 20 anos. Quando você pensa em continuar, a continuidade do ministério, a continuidade daquilo que você conseguiu fazer até aqui, é um desafio. Não pense que ter chegado até aqui simplesmente é uma grande bênção. Ter chegado até aqui é uma bênção grande demais. Só que se pudesse parar agora, é como se fosse mais bênção ainda. Mas não é. Não pode. Não pode parar agora. O holocausto arderá continuamente. Eu queria que você pensasse na palavra continuidade, no desafio que é a palavra continuidade. Por exemplo, você que é mãe, não pode deixar de ser mãe a vida inteira. Você não pode cansar de ser mãe. Não é? E você já sabe os problemas que foi para ser mãe até aqui. E se você pudesse parar de ser mãe hoje, talvez daria um alívio para você. Ia ser um descanso. Mas você não pode parar. Você abriu aquela companhia, você tem aqueles empregados que trabalham, e você já trabalhou todos esses anos, eles já... Não é? E se você pudesse parar, mas não pode. Se você pudesse parar de trabalhar, mas não pode. Eu queria orar antes de continuar. O Espírito de Deus está aqui, eu já sinto Ele. Eu já sinto Ele no meu espírito, toda vez que eu estou aqui na frente. E a oração que Ele me chama para a gente fazer é: me ajuda a continuar. Me ajuda a continuar. Eu cheguei até aqui pela Tua graça, mas eu preciso continuar. Eu não vou continuar sem a Tua ajuda. Me ajuda a continuar no meu lugar de mãe, no meu lugar de pai, no meu lugar de obreiro, no meu lugar de missionário, no meu lugar de trabalhador, de patrão, no meu lugar de servo, no meu lugar de cidadão, no meu lugar de pastor, de líder. Me ajuda a continuar, me dá a Tua graça para que o holocausto possa continuar queimando continuamente sobre o altar. E nos ajuda essa noite a remover a cinza. Nós viemos aqui aprender a remover a cinza. Eu peço que o Teu Espírito venha nos ajudar a remover a cinza, para que esse holocausto não pare, porque nós precisamos
aprender a remover a cinza para continuar. Sabe, uma das palavras muito importantes da vida da gente é a continuidade. O holocausto arderá toda a noite, até pela manhã, sobre a lareira do altar. Então, o desafio desse texto é a cinza. E esse texto ensina a remover a cinza. Tá? Ele ensina como o sacerdote. E olha, sacerdote aqui é isso, é eu e você. É essa pessoa que está atuando, que está adorando. Nós temos uma unção sacerdotal, um ministério sacerdotal de limpar, de curar, e é isso aí que a gente está fazendo todo dia, na família, no casamento, na casa, no outro que a gente está ministrando. Sobre esse ministério sacerdotal, o sacerdote, ele tem que remover a cinza. Tem instruções aqui. Ele tem que colocar uma roupa especial, remover a cinza, levar num outro lugar, trocar de veste de novo. E vamos deixar o Espírito Santo falar conosco, começando por aqui. O que é a cinza? E você vai entender o tema, porque hoje eu vou falar sobre a perspectiva da cinza. A cinza, ela nos dá uma perspectiva. Olha, a cinza é a sobra do que passou. Não pense que o dia de amanhã se foi e não deixou nada em você, porque ele deixou. Não pense que os anos que nós vivemos até aqui passaram no calendário, rasgamos as folhinhas, jogamos fora e não ficou nada em nós. Ficou um resto lá. Ficou uma cinza. E todos os dias que a gente vive, um pouquinho de cinza vai acumulando. Deus não pode renovar a nossa vida e renovar a nossa energia, a nossa bateria, sem remover a cinza. Então, a cinza é um resto, é um cansaço. É algo que não serve mais. Tá? A cinza, ela fala de algo que esteve queimando, que esteve acontecendo na nossa vida, que esteve passando. Ela fala dos fatos, da história, da circunstância que a gente passou. E deixa eu falar, histórias marcam a gente. Elas deixam lembranças em nós, elas deixam sentimentos em nós. Presta atenção, o poder do nosso passado. Ela deixa uma lembrança ou agradável ou desagradável. Ela deixou uma satisfação ou uma frustração. Há uma cinza lá. Hoje a gente precisa olhar para a cinza. Sabe, a gente queima o holocausto, dia após dia, semana após ano após ano, e não está vendo que no pé daquele altar tem tanta cinza lá para remover. Tem tanta memória do que passou, do que aconteceu, coisas que marcaram a gente. Aí sabe o que a gente está fazendo? Fazendo um novo holocausto com as marcas velhas. A gente está fazendo um novo sacrifício, a gente está continuando um novo mês, um novo ano, entramos, mas e as marcas que estão em nós? E a cinza que nós estamos carregando? Especialmente a memória. Se eu fosse resumir a cinza numa palavra hoje, nesse estudo, tá? É memória. Tá? Por que o Espírito Santo me ensinou a aplicar o sangue de Jesus na minha memória? Porque a cinza fica lá. A cinza fica na memória. Entende? E se você é sábio, você vai aprender a trazer sua memória diante do Senhor e aplicar o sangue e dizer, limpa a minha memória, deleta. É aquele negócio mesmo do Ctrl+C, deletar e cancelar mesmo e reformatar o computador. Se você não formata o computador, você não está fazendo o que Paulo diz, um texto que a gente pode pensar nele o tempo todo nessa mensagem, você não precisa abrir, se você quiser pode, mas você não precisa abrir. A Filipenses 3, 13, 14, que diz, uma coisa faço, o que é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, apagando as memórias, em outras palavras, tirando a cinza das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. O problema das coisas que estão diante de nós não serem tão boas é que elas estão carregadas das cinzas das coisas velhas. A gente vai para as coisas novas com as coisas velhas. Aí, o que acontece? A cinza, ela provê uma perspectiva. Que ora chamacoa, salabaxá, o Espírito de Deus, está aqui trazendo uma revelação nessa noite, porque o nosso problema de viver um novo dia, não é só que a cinza. Se a cinza fosse uma coisa morta, que ficou lá e não tivesse nenhum efeito sobre nós,
não precisaríamos falar sobre ela e não haveria um texto na Bíblia ensinando a remover a cinza. Mas o problema é que a cinza fala. E ela nos dá uma perspectiva de vida. Você levanta, o dia é novo, mas a perspectiva é velha. Por quê? A cinza está falando. E a vida vai continuar do mesmo jeito. E você lembra de ontem? E tudo isso. Olha o sentimento ruim que está aí. Peraí, o dia é novo. Por que o sentimento ruim está aqui? Sendo que o dia é novo. É porque a cinza, ela nos provê de uma perspectiva que nós não pedimos, nós não ordenamos, nós não queremos, mas ela está lá. E se você não sabe ir diante de Deus e falar para Ele de manhã cedinho assim, eu não aceito viver esse novo dia com essa perspectiva, porque ela não vem do Senhor. Deus me deu um novo dia, mas eu não recebi ainda a perspectiva do Senhor para viver esse dia. Eu digo para vocês, é isso que eu oro cada manhã. Porque quantas vezes eu vou começar o dia e eu percebo uma mente velha. Eu falo, Senhor, não aceito. Não posso aceitar viver o novo dia com as memórias de ontem. Eu não posso aceitar. A perspectiva da cinza é isso. Depois do que passou, fica uma memória em mim, fica um sentimento, fica uma expectativa de como as coisas podem ser. Aliás, como é que foi o dia de ontem? Aí o que a cinza fala? Está pensando o quê? Vai ser do mesmo jeito hoje. Vai repetir tudo, tá? Vai repetir tudo. Você está pensando o quê? Que você está vivendo aonde? Você está na terra, você está aqui. Tá? Isso aí, sua vida não vai mudar, é isso aí. Entendeu? E sabe o quê? Um padrão começa a se estabelecer aqui. A expectativa estabelece um padrão para nós. Sua vida é essa, ela não vai mudar. Você é pobre, nasceu pobre, vai morrer pobre. Eu só usando um exemplo assim, mas podia ser outra coisa. Você é doente, nasceu doente, vai ficar doente. Você nunca foi feliz em casamento e nunca vai ser. Não adianta ficar esperando e sonhando. Está sonhando com o quê? Porque você está tão sonhador. Um dos segredos de renovar a nossa fé é remover a cinza. Você tem que ir diante de Deus e a primeira oração não é me dá um dia novo, me dá, não, é remove o que está aqui impedindo o Senhor de me dar uma nova perspectiva. Eu digo para vocês uma coisa, o Senhor ele tem falado comigo sobre perspectiva o tempo todo. E Ele fala comigo, como é que você está se sentindo? Porque melancólico, assim, Deus conversa com ele no sentimento. Deus pergunta para ele como que ele se sente, porque Deus já sabe que ele percebe as coisas no sentimento. Aí Deus fala comigo assim, que perspectiva é essa que você está vivendo hoje aí? É a minha? Aí ele me falou de 3 perspectivas. Três. Tem a minha, tá? A minha. Tem a do diabo, ok? E tem a do Senhor. Dependendo da que eu estou vivendo, é um sentimento diferente. Tá? A minha, por causa da minha fraqueza humana, você sabe de onde vem a perspectiva humana? Ela vem da fragilidade humana. Se você trabalhar muito um dia anterior, como é que você acorda no outro dia? Quebrado, arrebentado. Você não quer levantar da cama. Essa perspectiva não tem a ver com o diabo, nem com o Senhor. Ela tem a ver apenas com a minha fragilidade. Se eu me cansei demais no dia anterior e eu não dormi direito, qual a perspectiva que eu vou ter no outro dia? Não é boa. Então, muito da nossa perspectiva, ela surge da nossa fragilidade, do cansaço da rotina. Então, quando eu vou orar, eu faço 3 orações, ou uma oração pedindo 3 coisas, tanto faz. A oração é, Senhor, eu renuncio à minha perspectiva. Qualquer que é a perspectiva que está na minha cabeça hoje, eu renuncio ela, porque ela não vem do Senhor, ela vem da circunstância, ela vem do sentimento, ela vem da memória. Agora é o seguinte, eu rejeito completamente a perspectiva do diabo.
Porque é o seguinte, quando eu estou com a perspectiva minha, que já está negativa, o diabo chega, mas ele vem assim, ele vem com um cafezinho na mão, ele vem com um bolinho, ele senta do meu lado e aí, vamos conversar? Vai para o inferno, esse eu posso mandar para o inferno. Vai para o inferno. Esse eu posso mandar para o inferno. Porque ele tem uma interpretação do dia para mim, ele tem uma voz, ele tem, sabe, o crente bobo, tem o crente bobo, sabia que tem? O crente bobo é o que não reconhece o diabo. Ele acha que o diabo não existe. Ele acha que o diabo não fala com ele, não fala no sentimento dele, não fala na perspectiva. Ele ignora o diabo. Então, ele tem uma perspectiva. Quando eu oro ao Senhor, eu falo as 3 coisas. Eu falo para o Senhor, olha, eu estou vindo aqui diante do Senhor, eu renuncio à minha perspectiva. Eu rejeito a perspectiva do diabo e eu vim aqui pela sua. Eu quero a sua perspectiva. Aliás, eu estou nesse momento de oração, eu não quero outra coisa. Eu quero sair daqui com a forma que você está vendo esse dia. Digo para você, nós precisamos viver uma vida de melhor qualidade através dessa oração. É preciso reconhecer e lidar com a cinza diariamente. Tá? Nós nos levantamos debaixo da cinza. É preciso reaver cada manhã a perspectiva do Senhor, tá? Levantar de manhã e recolocar a cabeça debaixo da perspectiva de Deus, renovar a perspectiva de Deus em nós, tá? É um privilégio não ter que viver escravo da perspectiva da cinza. É um privilégio poder renovar. Eu queria perguntar para você, o que você faz quando está se sentindo bem mal? O que você faz? Eu não estou perguntando se você não se sente mal. Eu não estou perguntando se você não se sente oprimido, pressionado, comprimido de todo jeito. Eu só estou perguntando o que você faz quando você se sente assim. Eu digo para você, eu começo a recolocar minha cabeça debaixo da perspectiva do Senhor. Eu começo a negar aquela mentira. Aquilo é uma mentira. Uma perspectiva é um ponto de vista passageiro. Uma perspectiva é uma coisa que pode sumir da sua cabeça com nada. E eu não vou esperar ela ficar lá, eu vou mandar ela embora. Eu não gosto da perspectiva que está lá. Eu não gosto da forma como eu estou vendo as coisas agora. Eu não gosto do cansaço que está em mim. Eu não gosto do mau humor que está em mim. Eu não gosto dessa tristeza que está em mim. Eu renuncio àquela mentira, que é uma perspectiva. E eu clamo pela perspectiva do Senhor. Eu queria que você imaginasse qual é a atmosfera ao redor do trono de Deus, o tempo todo. Qual é? Consegue imaginar um anjo passando pelo trono e... Ô Senhor, o que está de errado hoje aí? Hoje a coisa aqui está meio diferente. Você pode imaginar isso? Eu invoco a atmosfera do trono sobre mim. Pode até não vir, mas eu invoco. Eu clamo. Porque eu não quero ficar vivendo aquela coisa ruim na minha cabeça. Eu não quero ficar vivendo aquela perspectiva negativa. Entende? Você sabe por que eu entendo de perspectiva? Porque Deus fala com o melancólico nos sentimentos dele. Deus fala essas coisas comigo. Entende? Então, diga comigo só isso. A cinza é a memória. Eu queria pedir uma coisa para você. Não viva da memória do que passou. Não viva da memória do que está acontecendo. Não viva da memória. Renuncie à perspectiva que a cinza traz. De onde vem a cinza é o meu próximo ponto. Agora eu vou para o versículo 9, né? E eu estou nesse texto aqui, Levítico 6, e o versículo 9 diz assim: o holocausto ficará toda a noite até pela manhã sobre a lareira do altar. De onde vem a cinza? Eu quero que imagine isso aqui. Você é o altar. Você é o altar. Tá? Imagina isso. E o holocausto, você é o altar. O holocausto, ou né, o sacrifício, é o que está acontecendo. É o que está acontecendo. O que está acontecendo está queimando. O holocausto está queimando. Está queimando aonde? Quem é o altar? Está acontecendo aonde? Em você. O holocausto está acontecendo em você.
O que aconteceu com você ontem? Que sacrifício queimou em você ontem? Como foi o seu dia ontem? Como está sendo essa semana? O que está queimando no seu altar essa semana? O que está queimando no altar da sua mente em 2024, que é o 4º mês que nós estamos? Esse ano para você, como está? O que está acontecendo nessa fase da sua vida? Algo está queimando. Queimando é gastando uma energia, trabalhando, realizando e produzindo uma cinza. A cinza é apenas a consequência do nosso trabalho. Ninguém que está vivo escapa dela. A cinza é uma consequência do trabalho. É como se fosse o lixo. Você pode limpar a sua casa no domingo e fazer a limpeza geral, deixar ela encerada, brilhando, tudo, todas as portas limpas, todas as camas trocadas, os lençóis, todos os banheiros limpos, todo o chão brilhando. Você pode fazer tudo no domingo. Aí viva uma semana a mais só. Você tem que ir no mercado, trabalhar todo dia, trocar roupas, usar o banheiro, usar a casa, usar o carro. Viva uma semana só na casa. Você vai produzir um monte de lixo. As compras que você vai trazer do mercado vão gerar um monte de lixo. A comida que nós vamos fazer vai gerar um monte de lixo. Esse lixo é a cinza. É uma consequência do trabalho. O que está acontecendo conosco com todas essas coisas que estão queimando no nosso altar? Essa guerra familiar que está na nossa cabeça, essa solidão, essa situação que a gente tem que resolver, está produzindo uma cinza. Gente, isso impede a nossa adoração. Isso atrapalha o desfrutar da vida. Então, no verso 9, dizendo que o sacerdote, então, a cinza está queimando no altar até pela manhã. E aí o verso 10 começa assim: o sacerdote levantará a cinza de sobre o altar, e ele levará a cinza para fora do arraial. O verso 10 diz assim: o sacerdote vestirá a veste de linho, as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. O sacerdote, ele tem que tirar a cinza do altar. A cinza é a consequência do nosso trabalho. Se você está vivo, tem uma cinza que você tem que remover. Você é o sacerdote. Eu espero que você esteja removendo. Se você não estava removendo a cinza, hoje você vai aprender a remover. Não há como oferecer um novo holocausto sem reacender o fogo, mas não pode reacender o fogo antes de tirar a cinza. Em outras palavras, não há como prosseguir. Lembra da palavra continuidade que eu falei no começo? Não há como prosseguir sem obedecer a essa instrução que está aqui. Tá? Tirar a cinza é limpar o coração. É remover a perspectiva velha da mente, dos sentimentos velhos do coração. Eu digo que nós somos bons em viver, mas nós não somos bons em fazer a manutenção da vida. Isso é, nós celebramos o aniversário, nós queremos mais anos de vida, mas nós não somos muito bons em fazer a manutenção da vida. Melancólicos são pessoas reflexivas, eles gostam de tirar tempo para pensar, mas os outros temperamentos não gostam muito disso. A maioria das pessoas não tem tempo de reflexão. Você precisa tirar um tempo para refletir, para analisar, para tirar cinzas, para tirar coisas da sua vida. Nós vivemos o hoje junto com o lixo de ontem. Remover a cinza é abrir mão da perspectiva do cansaço, da rotina, da decepção e da tristeza. O que eu vejo as pessoas fazendo é assim, elas estavam de quarta que eu falo é aquela marcha que quando no Brasil a gente tinha um carro de 4 marchas, né? A quarta marcha é aquela que você vai mais rápido, né? Você vai a 80 na quarta. Só que o carro vai pesando, vai subindo uma ladeira, você passa a terceira, né? Aí, se pesar muito, vai mais devagar, você passa a segunda, a marcha de mais força, né? Tem gente que está de primeira há muitos anos. Por quê? A cinza pesou tanto que você não pôde mais correr. E você está bravamente, fielmente, valorosamente, sem parar na estrada, mas você está de primeira. Você engatou a primeira e falou: Senhor, não paro, nem que eu morra, mas eu não paro. Deus não quer que você faça assim. Deus quer que você pare esse carro.
no estacionamento. Tira esse peso todo que está aí e anda de quarta de novo. A gente tem que tirar essa perspectiva de andar carregando o peso desnecessário. Porque Deus quer que a gente desfrute mais da vida e menos dos pesos da vida. Então, porque uma das razões que nós temos que remover a cinza é que o diabo fala nas cinzas. Ele nunca fala nas coisas novas, na alegria nova que Deus acabou de nos dar, no presente novo, na novidade, na profecia, na coisa boa que Deus está fazendo novo, renovando a mente da gente. O diabo conversa com você e comigo sobre o que aconteceu. Ele fala nas cinzas. Quanto mais cinza tiver, mais assunto ele tem para conversar. Então, a gente tem que remover as cinzas, porque o inimigo te pergunta, como é que foi ontem para você? Como que foi aquilo? O que aconteceu mesmo? O que ela falou? Como que ele falou com você? Como foram as coisas lá no trabalho ontem? Você acha que aquilo vai mudar? Como que foi lá na igreja? E aquela pregação? Você tolera aquela pregação? Não é possível. Como que foi as coisas para você? Existe uma guerra antes da continuação do nosso trabalho. Existe uma guerra. Tá? O inimigo usa a cinza para nos ajudar a fazer parar. Tá? É no meio da cinza que nós somos aconselhados a parar. O diabo nos aconselha a parar. Eu acho melhor você parar, você não vai aguentar. E a verdade é que é isso mesmo. Com tanta cinza, a gente não vai aguentar isso. Entende? 13 anos depois de pastorear a igreja, sempre volto naquele ponto. Por que eu sempre volto naquele ponto? Porque foi um ponto que mudou a minha vida. Né? 13 anos. O que tinha de lixo e cinza que eu estava carregando, quando o diabo conversava comigo e falava assim, você vai morrer, você não vai conseguir. Ele estava falando a verdade. Porque com aquele monte de lixo que estava ali, eu ia morrer mesmo. Então o que Deus fez? Ele parou o carro, né? Fez uma limpeza geral, tirou todo aquele peso, e aí eu pude continuar de uma maneira renovada. Então, você tem que aprender a tirar momentos para parar e tirar a cinza. Sabe o que é? Você não percebe isso aqui, ó. Você não percebe isso aqui. Vou até escrever. Você não percebe o quanto você vem tolerando. O quanto você vem tolerando. Sabe, a gente tolera coisas por anos e anos e anos, às vezes inconscientemente você está tolerando uma situação, um incômodo, uma angústia, uma coisa não resolvida, e tolerando, e tolerando, e tolerando. E aí, dependendo dessa coisa, se ela for muito perigosa, ela pode nos dar um colapso nervoso, ela pode nos dar uma parada total, ela pode nos dar porque você não percebia o peso tão grande que você estava tolerando e carregando aquilo e carregando aquilo. Às vezes Deus nos obriga a parar, porque se depender de nós, a gente não para. A gente continua carregando o peso que vem da infância, da adolescência, de toda a vida, e não faz as limpezas de cinza. Na verdade, o texto quer dizer que a gente tem que fazer uma limpeza diária. Eu gostaria que você olhasse a oração da manhã não só como uma obrigação de falar com Deus, porque a gente vê a oração muito como obrigação. E como um bater cartão de que você tem que ter aquele momento com Deus. Você precisa ver a oração da manhã. Eu vejo a oração da manhã assim. A oração do começo do dia. Eu vejo como a minha sobrevivência. Se eu não for lá limpar a minha perspectiva, limpar os pistões, limpar os cabos, limpar as coisas, eu não vou trabalhar bem. Eu não vou estar bem naquele dia. Eu sou uma pessoa que eu tenho que fazer uma faxina diária. Eu tenho que fazer. Nas minhas emoções, na minha perspectiva, na minha forma de ver as coisas. Talvez você é melhor do que eu, talvez você é mais durável do que eu. Talvez você demore a cansar mais do que eu. Eu canso rápido. Um dia para mim é suficiente para eu ir lá e precisar de uma limpeza total. Mas eu vejo uma vantagem nisso. Como eu me limpo todo dia, porque eu tenho essa consciência de que eu não
tenho condições de sobreviver sem esse momento, eu termino ficando leve. Eu termino trabalhando leve, porque eu não fico carregando coisas de muito tempo. É uma limpeza na minha alma, no meu altar. Eu sou o altar. As coisas estão queimando em mim e uma cinza está acumulando e eu estou tolerando coisas que eu não sou suposto tolerar e continuar carregando. Antes de passar para o versículo 11, eu quero dizer isso aqui, que a gente tem que reaprontar o altar. Eu lembrei de Elias, quando no Monte Carmelo ele foi orar para o fogo descer, a primeira coisa que Elias fez foi refazer o altar do Senhor. Quem é o altar? Então, você tem que refazer esse altar. Sabe, essa coisa de tirar cinza é preparar o altar para um novo holocausto. Olha, eu vou falar para você, hoje é 17 de abril, é impossível que não venha o 18. E se você dissesse assim, eu não quero mais levantar de manhã, I'm sorry, amanhã você vai ser obrigado a levantar. Em outras palavras, tem um holocausto te esperando amanhã. É melhor você limpar o altar hoje, deixar ele prontinho para amanhã, porque se você não quiser limpar, você vai ter que queimar o sacrifício anyway. Vai ter que queimar o sacrifício. E muita gente está fazendo isso, está queimando o sacrifício em cima da outra cinza. E por isso a vida está pesada. E por isso, você sabe o que a cinza faz na vida da gente? Ela confunde a voz de Deus, ela confunde a voz de Deus. O crente ele não anda sem a voz, mas os sentidos da pessoa estão tão anuviados e prejudicados pela cinza que ela não tem claridade nos sentidos para perceber a voz do Senhor, a voz que o Senhor está falando. É preciso uma limpeza em nós. É preciso um momento solitário. E você pode pensar que esse momento é para Deus. Não é, ele é para nós. O momento da oração de manhã, o momento da oração da sobrevivência, é para mim. Eu chego diante de Deus para me renovar. Eu chego diante de Deus para refazer o meu altar. Eu vim refazer o meu altar. Eu vim refazer o altar do Senhor. O altar sou eu. Quanta coisa passou nesse altar. Quanta coisa queimou nesse altar. Ontem. Quanta coisa eu tive que superar, que eu tive que vencer. Eu não quero que os restos daquilo fiquem comigo no novo dia. Eu quero refazer o altar, reaprontar o altar. Eu não quero queimar uma oferta em cima da outra. De acordo com o verso 9 e com o verso 12, essa limpeza da cinza é feita pela manhã. Por exemplo, o verso 12 diz assim, o fogo sobre o altar se conservará aceso, não se apagará. Aí diz assim, o sacerdote acenderá lenha nele todos os dias pela manhã. Acenderá lenha significa que ele foi lá e tirou a cinza. Então, o que ele tinha que fazer toda manhã? Tirar a cinza. Eu não sei como é o seu sentimento de manhã. Cada pessoa é diferente. Mas eu aprecio demais o que eu gosto de chamar de a frescura da manhã, ou a virgindade do dia. As primeiras horas da manhã, ou a primeira atividade que eu faço. O primeiro tempo. Gosto da música do Nelson Ned, que eu sempre me lembro que eu falo sobre isso, que ele cantava, o meu primeiro pensamento ao despertar é para ti, Senhor Jesus. Mas não é só o primeiro pensamento, é tipo assim, o primeiro momento de limpeza, o primeiro momento de... É de manhã que tira a cinza, é de manhã. Você sabe por que à noite não dá para tirar a cinza ainda? Porque você não dormiu. E mesmo quando eu termino o dia, eu não sei como você termina o seu dia, eu sempre termino o meu muito cansado, porque eu só vou para a cama, eu só vou para a cama quando eu não tenho mais energia para ficar em pé. Eu não vou para a cama esperar o sono, não, o sono tem que me empurrar para a cama, porque eu gosto da noite, eu fico lá até... Então, quando eu vou, eu já caio e morro lá dentro, então assim, o cansaço da noite não é a hora de tirar cinza, não é. Quando você vai orar no final do dia, você está revendo assim, ó Deus, ó Senhor, obrigado por isso aqui. Está queimando ainda, a fumaça ainda está aqui, Senhor.
ainda está fumaça. Eu estou sentindo o cheiro ainda do negócio queimado. Deus, vai dormir. Pode ser esse cérebro aí para descansar. Vamos fazer uma limpeza no cérebro enquanto você dorme. Quando você levantar de manhã, aí é diferente. Sabe, o estado do seu cérebro, do seu brain, o estado do seu corpo, é a hora de você, Senhor, eu não aceito a cinza de ontem. Eu renovo a minha perspectiva. Eu rejeito a perspectiva minha, a do inimigo, e eu quero a sua perspectiva. Eu quero viver esse dia sem cinza. Então, eu quero passar para essa forma de tirar a cinza. Só que antes, eu quero ir para o versículo 13 para falar sobre o fogo. Porque no versículo 13 fala que o fogo arderá continuamente sobre o altar. E esse fogo aqui, ele é o fogo do Senhor. Tá? O fogo do Senhor é a perspectiva do Senhor, é a lenha do Senhor, é o calor do Senhor, é o seu poder através do qual nós queimamos os nossos sacrifícios diários. Isso é muito importante, porque esse fogo não se origina nas cinzas. E o Senhor falou uma coisa para mim. Ele falou assim: as cinzas são nossas. São nossas, mas o fogo é do Senhor. Isso é muito importante. Sabe por quê? Não tem como nós colocarmos o fogo no nosso holocausto. Não é nossa responsabilidade acender o holocausto. Mas é nossa responsabilidade lidar com as nossas cinzas. As cinzas são nossas. As memórias são nossas. O que aconteceu conosco, é nossa história, são nossas marcas. Nós temos que lidar com isso. Deus não pediu para a gente acender o fogo. Ele pediu para a gente trocar a cinza e colocar uma lenha nova. Deixa que ele acende o fogo. Deus sempre acende o fogo numa lenha nova, onde não há cinza. Você sabe por que Deus não acende a vida de algumas pessoas? Porque não foi feita uma limpeza. E a limpeza não é o Senhor que faz, a limpeza é ela que faz. Ela que ajunta as suas cinzas, ela que vai fora do arraial e leva as cinzas para fora. E não é o Senhor que faz, é ela que faz. Você sabe qual é o nosso problema? Nós não aprendemos a rejeitar as nossas cinzas. Nós até apaixonamos por elas. Amamos nossas cinzas. Gostamos de falar sobre elas. A gente tem que aprender a renunciar às cinzas que são nossas, para poder receber o fogo que é do Senhor. Olha, essas cinzas, elas são do cansaço, da perspectiva, da memória, e elas são da nossa carne. Elas são originadas na fraqueza humana, que é a natureza humana, que é de madeira. Então, as cinzas são nossas. Entendeu? O cansaço é nosso. O cansaço não é do Senhor, o cansaço é nosso. A gente tem que levar o nosso cansaço, renunciar ao nosso cansaço. O fogo, só o Senhor pode acender. Nadab e Abiú, todo mundo sabe a história? Os filhos de Arão que foram tentar acender um fogo diferente e eles morreram. Então, o Senhor não quer que a gente acenda o fogo. O Senhor não nos pediu para acender o fogo. O fogo não nasce das nossas cinzas, dos nossos cansaços, das nossas memórias. Tá? O fogo só é acendido pelo Senhor. Eu vou dar um versículo para vocês, que é 1 Reis, capítulo 18, o versículo 23. Aqui, Elias está com os profetas de Baal, e Elias dá uma instrução em relação ao sacrifício que eles vão oferecer. 1 Reis 18, o versículo 23. E a palavra de Elias foi a seguinte: olha, deem-nos 2 novilhos, né? Vocês escolhem um dos novilhos, dividam ele em pedaços, ok? Ponham sobre a lenha, olha, porém não
acenda o fogo. Eu prepararei o outro novilho e porei sobre a lenha, mas não acenderei o fogo. Tem alguns anos já, talvez uns 2 anos, que Deus me deu uma palavra nesse versículo, que ela está lá esperando ser preparada. É uma palavra para obreiros, e a palavra é a seguinte: não acenda o fogo. Não acenda o fogo. Você quer oferecer um holocausto? Traga o novilho. Levante o altar. Limpa a cinza do altar. Organize a lenha em cima do altar. Tem muita coisa para você fazer. Você é um obreiro, tem muita coisa para você fazer. Você quer oferecer um sacrifício? Parta o novilho, coloque os pedaços em cima da lenha. Só tem uma coisa que você não pode fazer. E você tem que ter muito cuidado em não fazer. Não acenda esse fogo. Mas a gente faz isso. A gente tenta todo jeito para acender aquilo. A gente faz de tudo. A carne tem uns foguinhos que ela tenta acender. Ela tenta acender os fogos. Ela tenta botar um ministério para frente. Sai distribuindo agenda, vê se alguém me convida para pregar em algum lugar. Ela está tentando acender o fogo. Eu recebo mensagem no meu telefone quase toda semana, de gente querendo pregar na igreja, gente de fora, um cantor tentando acender o fogo. Tentando acender o fogo. E tem um holocausto para oferecer, mas ele está tentando acender um fogo. Eu tenho um pastor que ele liga direto para mim para pregar na Bethesda. Eu sempre digo não para ele. Porque ele está tentando acender um fogo. Eu vejo no meu espírito ele tentando acender. Talvez alguém na igreja tentando fazer o pastor ver, será que ele não me enxerga? Não, que eu estou aqui tentando fazer isso aqui, né, para ver se... Tentando acender um fogo. Ei, não acenda o fogo. Bota lá o novilho lá, deixa lá. Deixa que eu acendo esse fogo. Tá? O fogo do Senhor é um fogo puro. Ele remove a carne, ele destrói a carne, ela vira cinza. O fogo que a carne acende não queima a carne. Esse fogo que as pessoas acendem no ministério não queima a carne delas, faz elas mais famosas, faz elas mais orgulhosas, faz elas mais... aparecem mais no nome delas, porque não é um fogo do Senhor, é um fogo da carne. Não queima a carne, ele não queima a lenha. O fogo do Senhor destrói a lenha. Não fica, só vira cinza. E quando vira cinza, Deus ainda fala assim: remove isso daqui, tira isso daqui. É o resto da sua carne, tira isso daqui. Se você quer que eu continue operando através de você, remove isso daqui. Tira isso daqui. Então, quando você chegar diante de Deus com aquele cansaço, com aquela desistência, com aquela voz do diabo falando é hora de parar, remove essa cinza daí. Para que Deus possa acender o fogo dele de novo. Vou te falar, o fogo de Deus queimar em nós uma vez, não é novidade. A novidade é ele queimar continuamente. Ele só queima continuamente quando você aprende a remover a carne. Ela se cansa, ela desiste, ela fica com raiva, ela se ofende, ela arruma todo motivo. Mas quando você aprende a remover ela, Deus sempre acende o fogo. De novo, o fogo continua. É difícil e vale a pena um aplauso você encontrar um pregador, você encontrar uma mulher, uma pessoa que está sendo usada por Deus década após década após década, cada vez mais usado por Deus. Por quê? Porque ela não deixou a cinza acumular. Ela aprende a morrer e remover, morrer e remover. A madeira queima e remove, queima e remove. Queima a carne e remove ela do lugar. E Deus vai acendendo fogo. Deus vai acendendo fogo. Começar um ministério é fácil. Começar uma igreja é fácil. Eu quero saber você continuar. E Deus continuar com a sua presença. E Deus não se afastar do lugar. E Deus não sair de lá. Quando é que Deus sai? Quando tem cinza. Quando tem cinza acumulada. E Deus não tem mais como acender madeira aqui. Não tem mais. Não tem mais. Agora vocês mesmos acendem a madeira de vocês. Mas o nosso trabalho é remover as cinzas. As cinzas são nossas, o fogo é do Senhor. Quando você chegar cansado, desanimado, de manhã, que você for orar, você fala para ele assim: eu não posso animar a mim mesmo. Eu não estou aqui para me animar, mas eu estou aqui para renunciar a esse cansaço. Eu vim renunciar a esse cansaço da carne. Eu vim renunciar a essa perspectiva passada. Eu vim renunciar
essa dor, eu vim renunciar a essa desistência, eu vim renunciar a isso, é só isso que eu vim fazer. E Deus diz, é só isso que eu precisava. Que agora eu vou te renovar, eu vou trazer uma madeira nova em você. Agora eu quero voltar com você para o verso 10, onde o texto diz assim, o sacerdote vestirá a veste de linho, as calças de linho sobre a sua carne. Eu quero fazer menção dessas vestes, porque no versículo seguinte, ele fala que é para o sacerdote tirar essas vestes e colocar as outras. Então é o seguinte, no versículo 10, tem as vestes de linho, tá? É com essas vestes que ele vai remover a cinza, tá? Só que quando ele vai levar a cinza para fora do arraial, e isso está no versículo 11, ele tem que despir essas vestes para levar a cinza para fora. Eu vou colocar, ele tem que usar as vestes comuns. Se ele vai despir as vestes de linho, é porque ele vai usar as vestes comuns. Sabe o que eu vejo aqui? Que no versículo 10, as vestes de linho falam do nosso sacerdócio, a nossa unção sacerdotal. O que um sacerdote faz? Ele limpa. Existe uma unção em nós para limpar, para remover a sujeira. É uma unção espiritual. Diga comigo, uma unção sacerdotal. Ela não é natural, né? Ela é espiritual. Você não pode ser um sacerdote sem uma veste de linho, porque é uma veste santa, é uma veste espiritual. Está falando da unção sacerdotal na nossa vida, que a gente põe essa veste para remover a cinza. Você se reveste dessa unção de Deus, desse zelo de Deus, para tirar a sujeira da sua vida, para tirar o passado. Você veste as vestes sacerdotais, as vestes de linho, para remover a cinza. O versículo 10. O sacerdote vestirá a sua veste de linho, as calças de linho, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o altar, e porá a cinza ao lado do altar. Engraçado, ele vestia essa veste só para tirar a cinza do altar, colocar ela na sacola e deixar ali, do ladinho do altar. Ele não levou ela para fora ainda. Para nesse detalhe comigo aqui. Para nesse detalhe. Ele usou as vestes de linho só para limpar o altar. Alguém diz comigo, o altar é santo. Não se limpa o altar santo do Senhor sem as vestes sacerdotais. Não se limpa o altar santo do Senhor, que é esse altar, sem as vestes sacerdotais. Não se limpa. Mas esse zelo do Espírito em nós, ele faz você tirar a cinza. E aí o sacerdote coloca ela lá no pezinho. Aí o versículo 11 diz assim, despirá essas vestes e vestirá as outras. Que outra? A camiseta que chegou com ela lá de manhã. A roupinha comum. A roupa de homem, a roupa normal, de ser humano. É com essa veste que ele levará a cinza para fora do arraial. Sabe o que eu vejo nisso aqui? Você não limpa o seu altar sem uma unção espiritual, uma veste de linho. Mas você não precisa dessa unção, depender dela, para rejeitar essa cinza na sua vida. Você rejeita ela como ser humano normal. É o ser humano que diz, eu não quero isso na minha vida. É o ser humano que tem que pegar a sua cinza e sair para fora dessa atmosfera de adoração e levar... Está falando de uma coisa simples, eu rejeito isso, Senhor. Está falando, eu rejeito isso, Senhor. Eu jogo isso fora. É eu, Senhor, que estou rejeitando. Sabe, Deus trabalha nós trabalhamos em cooperação com Deus. Ele nos deu uma unção para a gente conseguir se livrar da cinza, mas Ele espera que a nossa humanidade, a gente se livre da cinza. O que nós não aprendemos foi rejeitar a nossa cinza, foi carregar ela para fora. O crente fica assim, com aquele peso, com aquela dizendo, Senhor, tira isso daqui, Senhor, tira esse demônio da minha cabeça, Senhor, tira isso, Senhor, e Deus, eu estou esperando você pegar isso e levar isso para fora do arraial. Sabe o que é levar para fora do arraial? É tirar da sua atmosfera, do seu território de adoração, do seu dia.
Você tem que fazer isso. Irmão, olha, eu não quero falar mal da filhinha de oração, porque as pessoas precisam de alguém que ore por elas, e Deus levanta pessoas para orar, né? Só que eu não gosto muito daquela filhinha de oração. Eu não gosto daquela filhinha de oração. E por que eu não gosto? Porque é o seguinte, eu não vou fazer nada. Eu venho aqui, você faz tudo por mim. Ora por mim. Ora por mim, ora por mim. Tira esse demônio, tira. Aí ele sai daí. Vai para casa mesmo, assim, domingo que vem, está lá na filinha de novo. Ora por mim. Eu acho, às vezes, eu não vou falar muito, porque eu não quero diminuir o poder que tem essa bênção, porque precisa de uma bênção para libertar as pessoas. Mas isso mal acostuma as pessoas a não pegar a sua cinza e não levar para fora, e não fazer o trabalho que ela é obrigada a fazer. O senhor lembra quando o testemunho na igreja de Chelsea, falando que o Espírito Santo levou eu para contar, né? Aí ele falou assim, está vendo, essas pessoas que pagam o preço, e as pessoas vêm, faz aqui, e depois sai um cansaço emocional, Sim. físico, porque as pessoas não colocam em prática. Só que eu sou um pastor meio diferente, né? Eu removo a cinza, eu ajudo a tirar, mas eu faço pouquinho. Eu não faço muito, não. O senhor ensina para nós hoje. O senhor ensina, pastor. Eu ensino a pessoa a fazer. Mas aí o que está? Só aprende quem quer fazer. Tem esse ensinamento aí, só Quem não quer fazer só vem para a filinha. Entendeu? Só vem para a filinha de oração. Você tira as vestes sacerdotais, põe as vestes comuns, pega a sua cinza, bota ela nas costas e leva lá para fora do arraial. As pessoas não fazem isso. Senhor, me tira dessa tristeza. Você já renunciou a essa tristeza? Não. Como é que você quer que Deus tire uma coisa que você não renunciou? Então, eu me lembrei de Eclesiastes 8:9. Eclesiastes 8:9, todo mundo sabe de qual, não sabe? Em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então, em todo tempo, sejam limpas as tuas vestes. Isso é, se você se livra da cinza, o óleo não vai faltar sobre a sua cabeça. É 9:8, isso mesmo, é 9:8. É o contrário. Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Eu penso que a gente deve ajudar as pessoas, sim, que não estão conseguindo fazer nada. E eu entendo que às vezes a gente precisa dar um empurrão primeiro, para a pessoa poder pegar um embalo. Tem gente que precisa do empurrão, mas tem gente que você pode empurrar 10 vezes, ela não sai do lugar. Ela não pega embalo nunca. Antes de começar algo novo, você tem que lembrar que já tem algo lá. O que é? A cinza do que passou. Eu queria perguntar, que projeto novo você está começando, esquecendo que já tem uma cinza lá? Eu vejo as pessoas tentando casar de novo. E eu creio que tem que casar de novo. Ninguém nasceu para morrer sozinho. E Deus é um Deus de segunda oportunidade, até de terceira. Lembrar mais uma vez, aquele pastor que veio aqui, o pastor Aníbal. Aquele pastor que ministrou aqui, domingo, 2 domingos atrás. Foi o pastor que eu casei pela terceira vez. Deus é um Deus de segunda e terceira oportunidade. Ele está casado há mais de 15 anos. Porém, começar de novo não quer dizer que você está limpo para começar de novo. Você tirou a cinza disso que estava lá. Qual é a empresa que você está tentando abrir, ou que projeto você está tentando começar? Por isso que eu não começo um mês de qualquer jeito. Eu tenho essa ideia de que eu vou começar o mês, eu quero começar novo. Eu quero limpar tudo. Eu quero entregar a primeira semana ao Senhor. Eu quero fazer um jejum na primeira semana. Eu quero
preparar minha mente. Outra coisa que eu gosto de fazer, as orações que eu pessoalmente faço. Se quiser fazer, pode fazer. Eu troco as minhas roupas espirituais. Né? Eu troco as minhas vestes espirituais. Tá? E uma das coisas que eu gosto de fazer é trocar o meu sapato espiritual. Se você não sabe, o sapato espiritual também gasta. Tem muita gente com sapato furado na igreja. O pé sangrando, tropeçando nas pedras, porque o sapato é velho, nunca trocou. No entanto, Deus tem sapatos novos para nós. Então, a cada mês, eu gosto de trocar minhas vestes. Eu só ando com roupa novinha, sapato novinho, porque eu troco todo mês. Eu troco todo mês. Eu tive muitos sonhos no passado em que eu estava só com um sapato. Eu tive muitos sonhos, assim. Sabe, Deus estava me mostrando que eu precisava de um ajuste nos meus pés. Eu tive a revelação do Senhor que meus pés estavam sangrando, que eu precisava parar de sangrar. Então, eu aprendi essas coisas na experiência. Deus falava, eu preciso te dar um sapato de paz. Então, eu não começo um novo mês sem ungir a minha cabeça, sem dizer, Senhor, estou renunciando o que passou. Eu falo assim, foi bom, obrigado, mas eu não quero nada do passado, eu quero algo novo agora. O mês é novo, o dia é novo, eu quero tudo novo. Eu preparo o meu altar, eu tento remover a cinza. Quando você começa esse processo de entender que você tem que remover a cinza, Deus começa a te revelar qual cinza você tem que tirar. Porque na vida da gente é diferente, cada um tem uma cinza diferente. Um queima uma madeira, outro queima outra. Um queima uma coisa, outro queima outra. Às vezes a nossa cinza não é igual, mas você tem que remover aquilo, para que Deus possa te renovar. Eu quero terminar essa aula com uma coisa importante, que é a apreciação que eu e você precisamos ter pelo renovo do Senhor. Eu não vou entrar ainda não, deixa eu entrar, eu quero só falar isso aqui. O homem, ele só tem memória do que ele viveu, não é verdade? Alguém tem alguma memória do seu futuro? Of course not. É uma paradoxo. Um paradoxo não, é uma coisa, é uma incoerência. Não existe memória do futuro, tá? Só existe memória do passado. Então, como a cinza é uma memória do passado, ela traz uma perspectiva do passado. Agora, esse versículo ele me desafia, que é 1 Coríntios 2, 9, onde vocês todos sabem, a palavra de Deus diz assim, porque o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem passou no coração do homem. Peraí, quer dizer que o homem não tem nenhuma memória disso? Se o olho não viu, o ouvido nunca ouviu, e nunca passou no coração do homem, você nunca tem uma memória disso? Porque o homem só tem memória do que é velho, tá? Não há nada na cabeça do homem sobre o novo que o Senhor quer trazer. Então, o homem só tem cinzas na sua memória, e ele tem que aplicar o sangue. E sabe o que Deus falou comigo? Muita fé que as pessoas têm, muita fé, é fé da memória. É fé da memória. Ela foi gerada, presta atenção onde essa fé foi gerada. Essa fé que a pessoa tem, ela foi gerada na memória que tem, e não na revelação do novo do Senhor. Porque sabe o que é a revelação? É isso aqui, é o que o homem não tem memória disso. Que o Espírito revela. Agora, onde é que o Espírito vai revelar o novo? Na oração, onde eu removo a cinza. Gente, isso aqui é muito importante. Porque eu chego para o Espírito Santo e falo assim, como que eu vou saber as coisas novas que o Senhor tem para mim, se o Senhor não me revelar? Aliás, a sua palavra está dizendo isso. Eu preciso que o Senhor me revele. Eu queria perguntar se você vem com toda essa sede e fica batendo nessa porta. E fica batendo nessa porta e dizendo para ele, sabe por quê, irmãos? Tem tanta gente satisfeita aqui, que ele não quer, ele não está pregando isso aqui. Ele está tão satisfeito na memória, tem tanta coisa enchendo a cabeça, que a pessoa não tem tempo, nem garra, para poder pedir revelação.
Você pede revelação quando tem um vazio. Você pede revelação quando não tem cinza. Você pede revelação quando você abriu mão de tudo que você sabe e conhece. Então você chega para Deus, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero mais, eu quero uma coisa nova. Onde é que está isso que eu nunca vi, que eu nunca ouvi? Eu quero. Deus, uau! Alguém está vindo sem cinza na minha presença. Alguém está vindo com uma fé na revelação e não uma fé da memória. Eu queria perguntar sobre a sua fé. Quando você vai orar, você jogou uma âncora no passado? Ou você está jogando uma vara de pescar no futuro? Sabe, a gente tem que mudar a perspectiva da nossa oração. Agora, você pode ver como a gente pode usar a própria oração para continuar amarrando a gente no passado? Se você está orando ali, está sempre jogando para trás, o que você está fazendo? Senão, firmando mais a sua vida no passado. Sabe, irmãos, é muito importante quando a gente vai orar, a gente limpar a nossa mente. Parar de ficar orando sobre as coisas que já aconteceram. Parar de ficar orando sobre o que está acontecendo. Às vezes eu paro as minhas orações, porque eu me vejo fazendo isso, então eu paro. Eu falo, Senhor, não é isso que eu quero orar, não. Eu quero orar, qual é a novidade que o Senhor tem para esse momento? Qual é a sua perspectiva? Você ora a sua perspectiva ou você ora a perspectiva do Senhor naquele momento? Imagina um momento que você está muito triste. Deus, tem misericórdia. Deus, quanta tristeza no meu coração. Deus, até quando vai ficar essa dor? O que você está fazendo? Você está orando a sua perspectiva. Você está orando o que você está sentindo. Mas você tem que chegar e, Senhor, olha, eu não quero saber o que está na minha alma, o que está na minha cabeça. Aliás, eu quero te falar que eu renuncio isso aqui agora. Eu calo essa boca aqui agora. Eu quero saber como é que está a atmosfera no teu trono aí. Como é que está a alegria aí? O que os anjos estão vendo? É aquela música, né? O que é que os anjos veem? Que os fazem? Right? Eu não estou vendo o que ele está vendo. É isso que é o problema. Eu quero ver o que os anjos estão vendo. Para essa música aqui, o que eu queria falar para vocês, mais uma vez, é aquilo que eu faço. Eu renuncio à mentira do dia. Todo dia tem uma mentira e uma mensagem negativa. E eu falo para o Senhor, Senhor, eu sei que tem uma mentira no ar hoje. E a mentira não é uma coisa boa. O inimigo está falando que está me intimidando, está dizendo que vai continuar do mesmo jeito, não vai dar certo. Há uma incredulidade no ar, mas eu renuncio essa voz, eu renuncio essa voz. Eu renuncio essa voz. Eu não sei se vocês sabem que na Segunda Guerra Mundial, os alemães, eles pegaram uma atriz alemã, que ela tinha uma voz muito convincente, uma voz assim, e eles começaram a usar aquela atriz para mandar mensagens para os aviadores que voavam, porque os ingleses ainda não tinham tido coragem de atacar, de atacar a Alemanha pelo ar. Só que eles juntaram uma frota de 1.000 aviões com os aliados e eles bombardearam uma cidade chamada Cologne. Eles destruíram a cidade. E os alemães sabiam que os ingleses estavam vindo. Então, eles usaram essa atriz para ficar conversando com os pilotos. E ela conversava, porque eles captavam a mensagem que ela estava falando, né? Eles estavam vindo bombardear a cidade alemã. E ela falava, não acredito que vocês estão fazendo isso. Vocês não podem estar fazendo isso. E ela vinha aquela mensagem, o inimigo mandando uma mensagem contra aqueles que estavam vindo atacar. Só que os ingleses fizeram a mesma coisa. Eles faziam a mesma coisa com uma atriz para mandar mensagem para os jovens pilotos alemães. Deixa eu falar para você, nós estamos indo fazendo a obra do Senhor e o diabo já escolheu alguém para falar com a gente. Ele está mandando a mensagem no ar para a gente. Ele falou, eu sei que você está vindo contra mim, eu sei, mas olha, tem isso, isso e isso. Olha, tem essa razão, não sei o quê. Olha, você vai fazer isso, mas vai acontecer isso. Ele está mandando a mensagem, Se você é um crente esperto, igual eu falo, né, um crente carioca bem esperto,
você cala a boca do diabo, você cancela a mensagem do dia. Eu sei que todo dia que eu levanto, há uma mentira no ar contra mim. Há uma palavra que está vindo, que não é audível, mas vem no meu pensamento, vem nas minhas emoções, vem aquela mensagem. E ela não está vindo do céu, ela está vindo direto do inferno. É o sistema de comunicação do inferno que está falando comigo, tu vai, vou te destruir, vou acabar, tu está muito empolgadinho, eu vou te dar problema, e vem aquela mensagem, aquela intimidação, aquela coisa. Eu gosto de calar essa mensagem falando alto. Eu não tolero essa intimidação em silêncio. Eu digo, cala a boca, você é um mentiroso. Eu cancelo a sua mentira. Primeiro, o diabo descobre que eu ouvi o que ele estava falando, que eu não ignorei. E segundo, que eu respondi ao que ele estava falando. Entende? Então, outra coisa que eu gosto de fazer eu invoco a atmosfera do trono sobre mim, né? Quando eu estou orando nos meus ouvidos, eu falo, eu selo os meus ouvidos contra a voz que está vindo do inferno, mas eu abro os meus ouvidos agora para o som que está vindo da presença. Eu ligo os meus ouvidos no som da presença. O que é que o trono está falando? O que é que os sons dos anjos estão cantando? Eu ligo os meus ouvidos lá, porque eu quero a perspectiva do Senhor para viver esse dia. Amanhã é 18 de abril. Como vai ser esse dia para você? Uma coisa eu sei, os mesmos inimigos vão voltar contra você. Eles vão vir contra mim também. Eu vou estar tomando meu café de manhã e eles já vão estar ali. E aí, vamos conversar? Todo dia é a mesma coisa. Eles não desistiram até hoje. Eles não desistiram até hoje. Entende? E outra coisa, eles gostam de mentir no sonho da gente. Eles gostam de mentir no sonho. Entende? E mostra o seu pai morrendo. O crente acorda, meu Deus, será que meu pai vai morrer? Irmão, é só uma mentira, é só uma chantagem. Irmão, ainda manda o sonho para mim. Pastor, vê se tem alguma interpretação no sonho. Gente, quem nunca? Claro que tem, irmão. O sonho é do diabo, manda ele calar a boca. Cancela isso aí. Como é que você acorda de manhã, depois com um sonho, que você tem um sonho, que a família está morrendo, que não sei o quê, mas... Como é que você acorda de manhã? Você acorda com a perspectiva do diabo na sua cabeça. Você tem que repreender ela, cancelar ela. Você tem que dizer, vai viver, ninguém vai morrer. Eu cancelo essa obra do inimigo, eu cancelo no nome de Jesus. Então, eu vou terminar aqui, eu já prometi, então eu quero cumprir minha promessa. Você valoriza o renovo do Senhor? E o texto que eu vou colocar aqui é um que todo mundo conhece, é só por referência Isaías 40, do verso 29 ao 31. Eu não posso viver sem esse texto. Por causa da minha necessidade de renovo, é um texto que eu tenho decorado. Eu recito ele para mim em voz alta, às vezes, várias vezes. Porque o texto diz, ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. E essa pessoa sou eu tantas vezes. Tantas vezes sou eu, com a perspectiva do cansaço, com a perspectiva da cinza, mas eu trago esse texto. Eu começo a falar ele, eu começo a proclamar ele. Senhor, Tu és o meu renovador. Eu falo isso o dia inteiro, irmãos. Eu falo isso o dia inteiro. Senhor, Tu és o meu renovador. Hoje foi um dia que eu falei isso várias vezes nesse dia. Só para você ter uma ideia, quando eu falo isso é porque eu estou precisando, tá? Eu não falo isso do nada. Eu uso a palavra porque eu estou precisando dela. E o verso 30, os jovens se cansarão, se fadigarão, os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eu digo para vocês, uma das coisas que eu mais aprecio em Deus é o seu renovo na nossa vida. Se não fosse o renovo do Senhor, a gente cansaria de fazer as mesmas coisas para o Senhor, de abrir os mesmos cultos, de vir para a mesma igreja, de cantar as mesmas músicas, de fazer mais uma pregação. Nenhum ser humano toleraria, porque o desgaste espiritual que isso tem é muito grande.
sem falar do nosso trabalho pessoal, as orações que a gente tem que fazer na família, em casa, a guerra que a gente tem na família, a guerra que a gente tem com os nossos familiares, com as pessoas que nós amamos, né? Pela salvação, pela cura, pelo casamento, por tanta coisa. Há um renovo de Deus. Geralmente eu falo para Deus assim, eu sei que você vai fazer tudo o que você quer. Tudo o que você quer vai ser feito por uma única razão. Porque toda vez que a gente cansa, você renova a gente de novo. Toda vez que a gente cansa, você renova a gente de novo. Não tem como a gente parar. Deus não deixa a gente parar por causa desse processo de renovo. Eu aprecio demais o renovo do Senhor na minha vida. E o que eu trouxe nessa noite foi uma estratégia de renovo. É uma estratégia que depende de você. Reconhecer que todo dia, ao levantar, tem uma cinza, ela é a memória de ontem, ou do mês passado, ou do ano passado, ou da última década. Mas Deus gostaria que você botar a cinza num saquinho, trocar as vestes sacerdotais e levar ela lá para fora do arraial. Obrigado, amado. Para que o Senhor possa trazer uma lenha nova e acender um fogo novo em você. Hoje é quarta-feira, depois de tantas quartas-feiras que a gente já viveu até hoje. Por que a gente está aqui de novo? Por causa do renovo do Senhor. Você pode vir para o altar, porque nós vamos celebrar mais uma vez a mesma coisa. Nós vamos vir aqui celebrar essa graça do Senhor de nos renovar. Esse renovo do Senhor em nossa vida. Obrigado, Senhor. Nosso corpo, ele cansa, nossa alma muito mais ainda. Mas e daí? Há um renovo. Vamos ficar mais pertinho, irmãos, uns dos outros? Eu queria que você abrisse as mãos só para celebrar de Ele ter trazido a gente até aqui. Só do Senhor ter nos trazido, o Senhor nos renovou muitas vezes. No passado, já nos renovaste tantas vezes. Quantas manhãs nós levantamos, quantos meses passados, quantos anos passados. O Senhor nos carregou no seu colo, nos carregou. Porque se dependesse da nossa força, Senhor, não teríamos continuado caminhando. Mas hoje estarmos juntos aqui é uma prova do renovo do Senhor. Sou o Deus que nos renovou até hoje, vai nos renovar amanhã, vai nos renovar a semana que vem, o mês que vem, o ano que vem, na próxima década. Enquanto Ele nos quiser sobre a terra, haverá um renovo sobre nós. Eu libero o renovo do Senhor agora. Eu proclamo que o renovo vem sobre cada cabeça, sobre cada mente, sobre cada alma. O anjo do renovo está aqui essa noite. Eu quero declarar diante do Senhor que eu renuncio à cinza da minha vida. Eu renuncio toda a cinza de ontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, da última década. Eu renuncio toda a cinza que queimou sobre o meu altar desde a minha infância, toda a cinza do passado. Eu renuncio. Me ajuda a me livrar dela, me ajuda a me livrar dela. Eu estou colocando as vestes sacerdotais aqui para renunciar à cinza, tirar ela do altar. Vem fazer uma limpeza agora, no altar que está diante do Senhor nessa noite. Cada altar que está aqui. Renova o nosso altar agora, Senhor. Esse altar que vai voltar a fazer louvor, vai voltar a orar, vai voltar a ler a Bíblia, vai voltar a ofertar o dízimo, vai voltar a fazer a obra na igreja. Renova esse altar agora. Como Elias refez o altar do Senhor, renova esse altar essa noite. Renova o meu, Pai, eu que estou orando, eu que estou pedindo, renova o meu altar. Agora coloca uma lenha nova, Senhor, sobre este altar. Para que o Senhor mesmo acenda um fogo novo. E nós continuemos a nossa adoração ao Senhor. Um fogo aceso pelo Senhor e não pela nossa carne, não pelo nosso esforço. Deus, eu proclamo que todo o peso dos ombros está sendo tirado agora. Eu proclamo agora, olha, com esse movimento que o Senhor está quebrando todo o jugo, todo o peso que esteve sobre os nossos ombros. Eu declaro o anjo do Senhor quebrando, todo o peso que estava nos ombros, todo o peso de cinza velha. Sabe, eu declaro o Senhor quebrando dos nossos ombros, tirando todo o jugo que não foi o Senhor que colocou. Olha, todo jugo que a vida colocou, todo jugo que o passado colocou, o Senhor quebra essa noite. O Senhor quebra.
E eu renuncio a esse jugo na vida de cada um de nós. Toda essa cinza, todo esse peso seja tirado de nossas costas agora. Toda cinza seja arrancada de nossas costas agora. Senhor, amanhã é 18 de abril, mas é um dia novo. Então, eu declaro, nós vamos entrar com uma roupa nova, com um sapato novo, com uma perspectiva nova. Uma perspectiva nova, renovada do Senhor. Eu libero sonhos novos essa noite. Sonhos na cama de noite, Pai, quando nós dormirmos. Imagens novas do Senhor em nossa mente. Sentimentos novos no coração. Sentimentos novos no coração. Eu declaro que toda a cinza dos sentimentos velhos, de frustração, de cansaço. Alguém comigo renuncia especificamente o cansaço agora. Senhor, nós te devolvemos o cansaço. Todo o cansaço da fragilidade humana. Do corpo humano, da alma humana. Todo cansaço da fragilidade humana. Nós te devolvemos, nós renunciamos agora. E eu declaro, vem um renovo no corpo, vem um renovo na alma. Vem um renovo no espírito. Vem um renovo no espírito agora. Vem um renovo em nosso espírito. Agora eu queria que você aproveitasse e pedisse a Deus comigo uma renovação das orações. Pai, toda oração velha, eu quero parar. Eu quero parar as orações sem revelação, as orações de repetição, as orações de memória. Eu quero uma oração de revelação. Então agora, Pai, troca as nossas orações. Pai, a nossa vida é renovada nas nossas orações. Então renova as orações agora. Quando voltarmos para casa essa noite, vamos orar antes de dormir. Senhor, mas que essa oração seja nova. Vamos orar amanhã de manhã ao levantar, mas que seja nova. Que haja uma revelação do Senhor. Pai, o Teu Espírito é o renovador das orações. Eu peço agora, renova as orações do Teu povo. E assim, Pai, renova o nosso corpo, renova a nossa vida, renova o nosso ser nessa noite. Pai, eu celebro o Teu renovo em nossa vida, em nome do Senhor. Será que a gente pode dar as mãos uns aos outros, para que a gente possa pedir a Deus que venha sobre nós? E a gente ora um pelo outro que está do nosso lado e diz, renova meu irmão, renova minha irmã. Eu oro por um, eu oro pelo Douglas, eu oro, Senhor, pelo André. Eu oro por cada um que está de mãos ligadas. Deus, o homem não tem força em si. Deus, o homem não pode continuar por si. Deus, o homem precisa do renovo do Senhor. Eu renovo os teus filhos. Renova no trabalho, renova nas responsabilidades, renova a vida de oração, renova na leitura da Bíblia, renova. Vem o teu renovo, Pai. Vem o teu renovo, Pai, sobre cada um de nós. Pai, não há como continuar se não formos renovados pelo Senhor. Não há como continuar sem ser renovados pelo Senhor. Eu celebro o teu renovo. 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 O teu renovo. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Eu queria que você fizesse mais uma oração comigo. E a oração é a seguinte: Senhor, faz de mim um renovador das coisas no meu território. Que você não seja aquela pessoa, museu, que conserva o que é, defende o que é, racionaliza o que é e não permite Deus mudar as coisas. Que você seja o missionário do novo de Deus. Quem quer ser essa pessoa? Talvez você vai encontrar resistências, né? Pessoas que gostam do velho, mas que você seja essa pessoa que leva o novo do Senhor lá. Pai, faz de nós isso. Faz de nós esse missionário no nosso território, na nossa casa, na nossa família, no nosso casamento, na nossa igreja, no nosso ministério, no nosso grupo de trabalho. Faz que a gente seja essa pessoa que, através de mim, o Senhor possa renovar o ambiente, renovar o território, renovar o casamento. Faz eu a pessoa que traz a ideia nova. Eu quero ser o renovo. Faz de mim o renovador. Faz de mim o renovador. Faz de mim aquele que renova, Senhor, o ambiente onde eu estou. Com uma palavra, com uma perspectiva, com uma oração, com uma declaração. Em nome de Jesus. Eu queria pedir uma gentileza, se alguém pudesse. Pri, você pode vir aqui? Você pode chamar a Amanda, ela pode vir ou ela tem que ficar com as crianças? Você podia ficar lá um minutinho? Eu queria orar pelas pessoas que ministram a palavra na igreja. O Senhor falou claro para mim,
para orar nos obreiros que ministram a palavra. Deus precisa renovar essas pessoas. Eu queria celebrar a vida dos irmãos que lidam com a palavra, os que pregam. Por exemplo, o Douglas e a Priscila, eles pregam todos os meses aqui na igreja. Eles precisam do renovo do Senhor. Tá? A Amanda, ela ministra lá nas crianças. Tem mais alguém que ministra nas crianças aqui? Então, vamos orar pelas pessoas que ministram a palavra, tá? Eu quero que vocês fiquem aqui no meio. Vem aqui Douglas, Priscila, André, Amanda, vocês que ministram a palavra. Que o anjo do Senhor está aqui para renovar o ministério da palavra. Primeira coisa, eu pedi que o Senhor renove o corpo de vocês, renove o físico. Eu vou me incluir nessa oração, porque nós que ministramos a palavra, nós temos um desgaste muito grande. Então eu quero que o anjo do Senhor agora venha sobre nós. Pai, nós te apresentamos a nossa humanidade. Nós somos vasos de barro, somos frágeis. E nos cansamos de tanto ministrar. Nos cansamos. Porém, nós não estamos aqui para evidenciar a nossa cinza, mas agora para clamar por um renovo do Senhor. Pai, eu clamo pela continuidade do ministério, o ministério de cada irmão que lida com a palavra na igreja. Renova agora o nosso corpo, renova a nossa alma, renova o nosso espírito, Senhor. Renova nossas orações, para que a gente traga uma palavra fresca, uma palavra nova. Para que a gente seja renovado e traga algo novo do Senhor, é preciso